festas gospel juninas. Vemos cristãos vestindo trajes típicos, dançando quadrilha dentro de escolas cristãs, distribuindo pamonha com versículo bíblico na embalagem. E o que deveria ser uma separação clara entre luz e trevas virou um terreno nebuloso, onde ninguém mais sabe onde termina a tradição e começa a idolatria. A festa junina nasceu da tentativa de tornar o paganismo palatável, de camuflar altares espirituais com sorrisos e simpatia. Mas por mais bonita que seja a decoração, Deus não divide altar com outros nomes. E o inimigo, muito menos. Quando os colonizadores portugueses chegaram ao Brasil, não trouxeram apenas armas, cruzes e bandeiras. Trouxeram também suas festas. E entre elas, a mais inofensiva era justamente a que escondia o maior poder de infiltração, a festa junina. Disfarçada de tradição alegre, ela carregava consigo elementos ritualísticos enraizados em séculos de paganismo europeu. E aqui, no nosso solo, esse pacote foi ampliado. O Brasil sempre foi uma terra de sincretismo. Índios com suas crenças naturais, africanos com seus orixás, portugueses com seu catolicismo medieval. E quando tudo isso se misturou, nasceu um cenário espiritual único. As festas religiosas se transformaram em palcos de celebrações múltiplas, onde o invisível se misturava com o cultural e o demoníaco se escondia atrás do folclore. A festa junina, então, se tornou um fenômeno popular. Incorporou elementos da cultura caipira, rural, com trajes típicos, sotaques forçados e músicas regionais. Adotou comidas feitas com milho, amendoim, coco, todos ingredientes que, em muitas religiões afro e indígenas, também têm função espiritual específica. As fogueiras, herdadas dos rituais europeus, se mantiveram no centro. A dança em círculo virou quadrilha. E tudo isso foi sendo passado de geração em geração como se fosse apenas diversão. Mas o mundo espiritual não entende diversão. Ele entende ritos, práticas e repetições sagradas. E tudo o que se repete com alegria, com expectativa, com honra, tem força. Como eu aprendi nos anos em que servia a entidades, uma festa celebrada por milhares de pessoas ao mesmo tempo é como um culto coletivo, e o inimigo se aproveita disso como uma corrente espiritual. Espalha influência e sela acordos sem que ninguém perceba. Nas escolas, tudo começou com as festas pedagógicas. Depois vieram as competições de quem faz a barraca mais bonita. Logo surgiram os ensaios das danças, as roupas obrigatórias, a venda de comida, as brincadeiras. E em pouco tempo, uma geração inteira cresceu sem questionar o que exatamente estava sendo celebrado. Eu mesmo cresci assim. E quando entrei no mundo espiritual profundo, percebi que muitas das oferendas que fazíamos em rituais eram idênticas às comidas que são vendidas nessas festas. O mais grave é que nem mesmo muitas igrejas escaparam. Começaram a surgir versões cristianizadas da festa junina. Quadrilhas gospel, barracas com nomes bíblicos, eventos dentro dos templos com fogueira simbólica e louvor tocado com sanfona. Tudo isso com a melhor das intenções, mas a Bíblia diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Receber esse pacote completo foi como aceitar um presente bonito, mas amaldiçoado. Uma caixa cheia de cultura, mas também cheia de códigos espirituais antigos que ainda operam hoje. E enquanto a igreja não fechar essa porta, continuará celebrando aquilo que Deus nunca pediu e que o inferno nunca esqueceu. A maioria das pessoas sorri quando escuta a palavra quadrilha. Lembram da escola, da roupa caipira, da música animada, do olha a chuva, é mentira e acham que tudo se resume à diversão infantil. Mas eu preciso te contar o que poucos ousam dizer. A dança da quadrilha carrega um código espiritual, e o mundo invisível entende isso como um pacto em movimento.
Dentro do ocultismo, aprendemos que toda dança em círculo tem um propósito espiritual. Ela ativa energia, cria campos de invocação, estabelece unidade vibracional, seja em um terreiro, em um ritual celta ou em uma prática indígena. O movimento sincronizado em grupo, ao redor de um ponto simbólico, normalmente fogo, altar ou centro, representa consagração coletiva. E isso é sério. Nada que é feito com corpo, voz e repetição é só uma brincadeira. A quadrilha, no seu formato clássico, é dançada em volta da fogueira ou simbolicamente no centro do arraial. Os participantes vestem roupas caricatas, que, embora pareçam inofensivas, imitam camadas de espiritualidade camuflada. Chapéus que remetem à figura do Senhor do Campo, laços que simbolizam colheita e enfeites que, em muitos rituais, seriam considerados adornos de oferenda. E aqui está a chave. A música da quadrilha serve como invocação repetitiva. Ela é cantada com frases curtas, instruções coletivas, ritmo hipnótico. É dança com direção, coreografia com liderança, obediência em massa. Do ponto de vista espiritual, é exatamente isso que um ritual exige. Envolvimento emocional, movimentação física e aceitação coletiva da atmosfera criada. Quando eu ainda participava de cultos ocultos, vi entidades se manifestarem em ambientes onde grupos dançavam em roda sem saber o que estavam ativando. Porque interessa se você entende ou não. A legalidade não depende da sua consciência, depende do ato. Muitos dizem, mas é só uma dança de festa junina. Sim, aos olhos naturais, pode parecer apenas isso. Mas aos olhos do Espírito é uma representação de aliança com uma tradição que não vem de Deus. E quando uma igreja ou uma escola evangélica ensina crianças a participar disso, ela está literalmente semeando mistura espiritual desde cedo, abrindo portas para confusão, opressão e frieza espiritual. Não se engane, o inimigo não precisa que você adore Satanás para agir. Ele só precisa que você celebre aquilo que Deus condena. E quando o povo de Deus dança a quadrilha com alegria, ele está oferecendo louvor em forma de movimento, não ao Senhor, mas ao sistema de idolatria que se disfarçou de tradição. A quadrilha não é só uma dança, é uma coreografia de pacto, e o inferno sorri cada vez que vê os filhos da luz girando em volta de um altar que não reconhecem, mas que os reconhece muito bem. Você já reparou que a comida é o centro de toda festa junina? Milho cozido, pamonha, curau, canjica, bolo de fubá, pé de moleque, quentão. As pessoas dizem que vão só pela comida. Mas poucos entendem que o que se come em um altar espiritual não é apenas alimento, é participação. E na dimensão invisível, isso tem consequências. Durante os anos em que servi como pai de santo, aprendi que comida é uma das formas mais eficazes de selar alianças espirituais. Muitos rituais não começam com sangue nem com dança, mas com oferendas alimentares. Cada item tem um significado. Cada tempero carrega uma intenção. E cada ingrediente pode estar ligado a um tipo específico de entidade. O milho, por exemplo, é símbolo de fertilidade e abundância. Em várias tradições afro-brasileiras e indígenas, ele é oferecido aos espíritos da colheita. Agora pense comigo, por que justamente na festa junina os pratos à base de milho dominam as mesas? Isso é coincidência ou continuidade espiritual? A Bíblia está cheia de alertas sobre isso. Em 1 Coríntios 10, 20 e 21, Paulo diz: as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Participar de uma festa com origem pagã e comer dos alimentos consagrados nesse contexto é, espiritualmente falando, beber do cálice errado. O sistema é feito para você ter mais dívidas. Vem aqui, vou te mostrar no meu papel como é que funciona.
Você pega Porque mesmo sem um ritual explícito, a repetição anual, a alegria da multidão e a atmosfera espiritual carregada de símbolos formam, sim, um ambiente consagrado. E onde há consagração sem discernimento, há contaminação. Quando eu preparava oferendas nos rituais, era comum consagrarmos os alimentos aos espíritos específicos, mesmo que as pessoas que iriam comer não soubessem disso. Bastava que participassem da refeição para que a conexão espiritual fosse estabelecida. Porque no mundo invisível, quem se alimenta, se alinha, quem come, comunga, quem consome, concorda. Hoje, vejo cristãos dizendo, eu só fui para comer uma pamonha. Mas será que você sabe o que está ingerindo espiritualmente? Será que o prazer do paladar justifica a quebra da santidade? Jesus venceu Satanás no deserto justamente recusando o pão fora do tempo e do propósito. O diabo também oferece alimento, mas ele esconde o veneno no sabor. Se a comida foi preparada, vendida e consumida em um ambiente de festa que celebra santos, rituais e tradições de origem pagã, essa refeição está espiritualmente contaminada. Pode parecer exagero, mas se você pedir discernimento ao Espírito Santo, ele vai te mostrar o que o seu paladar natural não consegue perceber. A comida consagrada da festa junina não alimenta só o corpo. Ela alimenta uma legalidade espiritual antiga. E quem come sem entender, participa sem perceber. Você já parou para se perguntar por que a fogueira é o centro da festa junina? Por que, todos os anos, milhares de pessoas acendem fogo no meio da praça, dançam ao redor e lançam balões ao céu como se estivessem celebrando algo maior? A resposta está na origem. Isso não é apenas uma tradição popular, é a repetição moderna de antigos rituais de adoração. Na Europa antiga, antes do cristianismo, o solstício de verão era celebrado com grandes fogueiras rituais. Povos pagãos, como os celtas, acendiam o fogo para honrar o Deus Sol, pedindo colheitas férteis, proteção e bênçãos. Eles acreditavam que o fogo purificava, afastava os maus espíritos e atraía boa sorte. Essas fogueiras não eram recreativas, eram altares. Com o tempo, a Igreja Católica tentou cristianizar essa prática, associando-a à noite de São João Batista. Dizem que Isabel, mãe de João, teria acendido uma fogueira para avisar Maria sobre o nascimento do profeta. Mas essa história não tem base bíblica. Foi uma narrativa criada para cobrir o fogo pagão com um manto religioso. O resultado? A fogueira permaneceu, só trocou de dono. Quando essa tradição chegou ao Brasil, a fogueira ganhou destaque nas festas populares, mas seu simbolismo espiritual nunca foi quebrado. Nos rituais de matriz africana, por exemplo, o fogo continua sendo usado como ponto de força, purificação e conexão espiritual. E os balões são equivalentes modernos às orações pagãs lançadas aos céus, pedidos, desejos, consagrações feitas através do ar. Eu participei de cerimônias em que balões eram ungidos com palavras específicas, encantamentos, pedidos a entidades. Eles eram lançados ao céu como forma de entregar o desejo à divindade que reinava sobre o vento e o fogo. Quando vi, anos depois, crianças cristãs soltando balão em festa de igreja, meu espírito se agitou. Porque aquilo que foi consagrado uma vez continua carregando seu peso espiritual, mesmo que hoje se chame diversão. A Bíblia é clara sobre altares estranhos. Em 1 Reis 18, Elias confronta os profetas de Baal, que usavam fogo e clamores para invocar sua divindade. Mas Deus só respondeu ao altar que foi edificado com santidade. Qual é o fogo que você está alimentando? Porque se a fogueira foi acesa para honrar algo que não é o Deus vivo, então o culto não é neutro. Todo ano, cristãos acendem fogueiras e lançam balões, achando que estão celebrando a vida, a cultura e a colheita.
mas na dimensão invisível estão reativando símbolos antigos de adoração. E todo símbolo reativado, se não for quebrado, perpetua a aliança. O fogo não é brincadeira. No mundo espiritual, ou ele purifica, ou ele consome. Ah, mas isso não tem nada a ver. Essa é, sem dúvida, a frase mais repetida por cristãos quando se fala sobre festas juninas. É o escudo emocional que muitos levantam para proteger uma prática que gostam, mas que não querem investigar. Só que existe um problema sério com essa justificativa. O inferno não precisa que você acredite em algo para usar isso contra você. Só precisa que você participe. Durante os anos em que estive envolvido com o ocultismo, aprendi uma verdade espiritual que muitos crentes ignoram. O mundo espiritual funciona por princípios e não por intenções. Ou seja, não importa se você acha que não tem problema. Se a prática tem uma origem contaminada e você participa dela, mesmo sem querer, uma legalidade está sendo ativada contra você. E o que é essa legalidade? É uma brecha, uma autorização, um espaço concedido ao inimigo dentro da sua vida, mesmo sem você perceber. Legalidade espiritual não depende da sua consciência plena, depende da sua ação. E toda vez que você canta, dança, se veste, participa e se alegra com uma celebração que nasceu em um altar pagão, você está cooperando com esse altar. A Bíblia é clara quanto a isso. Em Efésios 5:11 está escrito: "E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as." Note que o texto não manda tolerar, adaptar, nem participar com cautela. Manda se afastar, manda se posicionar, manda rejeitar. Agora me diga, como alguém que diz amar a luz pode comemorar aquilo que nasceu nas trevas? O "não tem nada a ver" virou desculpa para manter hábitos que confortam a carne e silenciam o espírito. Mas a realidade é que esse tipo de pensamento é exatamente o que Satanás precisa para continuar agindo sem oposição. Ele opera com base em ignorância. Ele se aproveita da indiferença. E ele festeja quando vê filhos de Deus brincando com o que foi consagrado a ídolos, ainda que sorrindo. Jesus no deserto foi tentado com aquilo que parecia inofensivo, pão, mas ele recusou, porque sabia que o pão fora da vontade de Deus representa acordo espiritual com o inimigo. E hoje muitos estão comendo da mesa errada. Estão rindo em festas que Deus nunca ordenou. Estão levando filhos para celebrações que ativam raízes espirituais ocultas, tudo em nome do "não tem nada a ver." Mas deixa eu te dizer uma coisa com temor. Se tem origem pagã, se promove idolatria, se está ligado a santos que nunca existiram nas Escrituras, tem tudo a ver. Tem a ver com a tua vida espiritual, com tua santidade, com teu chamado. Tem a ver com quem você está honrando, mesmo sem perceber. Não se engane, o "não tem nada a ver" é a legalidade que o inferno precisa para continuar roubando sua autoridade. Ao longo de toda a Bíblia, uma linha é traçada de forma clara e inegociável. Os filhos de Deus devem ser um povo separado, não um povo isolado, mas um povo diferente. Um povo que não copia costumes do mundo. Um povo que não precisa se parecer com as nações ao redor para ser relevante. Um povo que brilha porque é santo e é santo porque decidiu viver separado para Deus. No, I'm not going to. Do you want us to pay for your mother's medical bills or not? Mas o que vemos hoje é o oposto. Cristãos tentando adaptar o evangelho à cultura em vez de transformar a cultura com o evangelho. E isso é uma distorção grave. A festa junina é o maior exemplo dessa mistura perigosa. Ao invés de rejeitarem uma prática nascida do paganismo, muitos decidiram gospelizar a tradição. Mantêm a fogueira, mas colocam um louvor tocando. Mantêm a quadrilha, mas dizem que é só por integração social. Trocaram o ídolo pelo entretenimento. O altar continua lá, só com outra placa.
Mas Deus não aceita adaptações. Deus exige separação. Ele mesmo disse em Levítico 20:26, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. E em 2 Coríntios 6:17, o Espírito Santo reforça, saí do meio deles e apartai-vos, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Isso não é uma sugestão, é um mandamento. O problema é que hoje a igreja tem medo de parecer dura, legalista, exagerada. Então permite tudo, tolera tudo, aceita tudo. Só que, ao tentar parecer mais simpática ao mundo, ela está se tornando cada vez mais irreconhecível diante do céu. A luz se apaga quando decide se ajustar às trevas. Você acha que Deus precisa da fogueira de São João para alcançar alguém? Precisa da dança, da quadrilha para evangelizar crianças? Precisa da barraca de canjica para atrair vizinhos ao templo? Não. Deus não precisa de atalhos culturais. Deus precisa de um povo que se posicione em santidade. E quando esse povo se levanta, a presença de Deus faz o que nenhuma festa consegue fazer. Transforma, convence, liberta. Adaptação é perigosa porque começa com não tem nada a ver e termina com todo mundo faz. E quando você percebe, já está participando de uma tradição pagã, oferecendo seus filhos ao sistema, chamando de folclore o que Deus chamou de abominação. A verdade é simples, ou você se separa ou se mistura. Não existe meio termo na santidade. Não existe quadrilha santa, nem arraial ungido, nem fogueira consagrada a Jesus. Existe obediência ou rebeldia, luz ou trevas, verdade ou concessão. E quando Deus olhar para você, Ele precisa ver alguém que escolheu se separar, mesmo que isso custe a tradição. Muitos ignoram que Jesus, glorificado, deixou 7 cartas diretas para 7 igrejas. Elas estão registradas em Apocalipse e representam não apenas aquelas comunidades específicas da Ásia Menor, mas também tipos de igrejas que existem até hoje. E se há um padrão que se repete nessas cartas, é este. O Senhor repreende duramente toda forma de mistura. A igreja de Pérgamo foi acusada de reter a doutrina de Balaão, que ensinava o povo a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar fornicação espiritual. A de Tiatira tolerava Jezabel, que se dizia profetisa, mas induzia os servos de Deus ao engano. A de Laodiceia foi chamada de morna, nem quente nem fria, e por isso seria vomitada da boca do Senhor. Todas essas figuras apontam para o mesmo problema. Mistura entre santo e profano, entre verdade e tradição, entre o altar do Senhor e os altares antigos reciclados com nomes modernos. E o que é a festa junina, senão um exemplo atual desse sincretismo condenado por Jesus? Uma prática revestida de alegria, mas nascida de idolatria, um ritual de origem pagã, tolerado por falta de discernimento. A igreja de hoje, como as igrejas de Apocalipse, corre o mesmo risco, perder sua identidade espiritual por querer agradar aos homens. A festa junina está dentro de escolas evangélicas, ministérios infantis e encontros de jovens. Tudo com o argumento de integração, comunhão, cultura. Mas Jesus não veio para adaptar o reino à cultura. Ele veio para estabelecer o reino acima de toda a cultura. E quando ele escreve às igrejas, ele não elogia a criatividade litúrgica. Ele confronta a contaminação. Em Apocalipse 2,16, ele diz, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Note que ele está falando com a igreja, com crentes, com líderes, com aqueles que, talvez como hoje, achavam que era possível manter um pé no altar e outro na fogueira. Se você é igreja, você é carta viva, e essas cartas ainda estão sendo lidas. Cristo está olhando para as atitudes do seu povo.
E quando vê cristãos participando de festas com raízes pagãs, dançando quadrilha no templo, comendo comida consagrada ao folclore dos santos, ele vê o mesmo cenário de Pérgamo, de Tiatira, de Laodiceia. Você pode ser Esmirna, fiel até a morte, ou pode ser Sardes, com fama de viva, mas morta. A escolha é sua. Mas uma coisa é certa, Jesus ainda anda no meio dos castiçais, observando cada igreja, cada decisão, cada altar que aceitamos ou rejeitamos. E quando ele vier com a espada em sua boca, que ele não nos encontre misturados. Nem sempre o diabo vem com chifres e tridente. Às vezes, ele vem com balões coloridos, música animada e cheiro de pamonha no ar. É por isso que muitos cristãos sinceros continuam caindo no engano. Não porque querem pecar, mas porque querem agradar. Querem manter a tradição. Não querem ser os chatos da família. Querem participar sem se comprometer. Mas eu te digo com temor, o caminho da conveniência é o mais perigoso de todos. Muitos não participam da festa junina por idolatria consciente, mas por apego emocional. É só uma tradição da infância. É só um momento em família. É só para os meus filhos não se sentirem excluídos. Frases assim são comuns, mas são também argumentos frágeis usados para justificar uma aliança espiritual disfarçada. Me diz uma coisa, você sente que tem um dom, um chamado espiritual para curar e ajudar pessoas? A verdade é que aquilo que você tolera por carinho pode te prender por distração. Eu mesmo cresci em meio a esse ambiente. As festas da paróquia eram os eventos mais esperados do ano. Os vizinhos se reuniam. A escola parava para os ensaios da quadrilha. A comida era feita com amor. Tudo parecia puro. Mas quando entrei no ocultismo, aprendi que as forças espirituais não se importam com a sua intenção. Elas reagem à sua permissão. E cada participação, mesmo inconsciente, é interpretada como acordo. O maior perigo não está em participar uma vez. Está em criar um ciclo anual de costume que se repete geração após geração. Pais que hoje dizem não tem problema, estão criando filhos que nem vão mais questionar. E netos que vão celebrar com ainda mais força. Isso não é só tradição. É um pacto cultural que perpetua raízes espirituais. E onde há raízes, há frutos. Frutos de confusão espiritual, frieza, indiferença à santidade e aceitação do erro como se fosse normal. A palavra de Deus é clara. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Mas muitos estão se conformando, estão se adaptando, estão silenciando a voz da consciência em nome da paz familiar, do convívio social, do medo de parecer radical. Mas deixa eu te dizer, Jesus foi radical. Ele virou mesas no templo, ele confrontou os fariseus, ele chamou Pedro de Satanás quando este tentou impedir o plano de Deus. Ele disse, quem não deixar pai, mãe e até a própria vida não é digno de mim. Isso é evangelho, isso é separação. Cuidado com o conforto que custa sua autoridade. Cuidado com a festa que alivia o social e adormece o espiritual. Cuidado com a alegria coletiva que rouba sua sensibilidade ao Espírito Santo. A conveniência pode parecer segura, até o dia em que você perceber que ela te afastou da cruz. Mas eu só fui para comer uma canjica. Foi só para tirar foto com as crianças. É só uma festa da escola. Não vejo mal nenhum. Essas são as frases que eu mais escuto de cristãos que participam da festa junina como se fosse algo inofensivo. Mas deixa eu te alertar com todo amor e verdade. O inferno não precisa da sua maldade. Basta a sua ingenuidade. Um dos enganos mais perigosos da vida cristã é acreditar que a ignorância espiritual nos isenta da consequência espiritual. Isso não é verdade. Quando você participa de algo que tem uma raiz contaminada, mesmo que com aparência de pureza,
Você está se conectando a um sistema, e o sistema espiritual que rege a festa junina não é neutro. Muitos acham que se a intenção for boa, Deus aceita, e talvez até aceite a intenção, mas isso não impede que o ato gere efeitos. Eu posso acidentalmente tocar em uma tomada elétrica sem saber que estava energizada. A minha falta de intenção não vai anular o choque. Assim também é no mundo espiritual. O que você toca, ativa. O que você participa, perpetua. A festa junina, com sua aparência festiva, foi desenhada para parecer inocente. O diabo não é burro. Ele sabe que um altar explícito afasta. Por isso, ele redesenha o altar com cores vibrantes, músicas infantis e comidas típicas. Ele transforma o ritual em cultura. E cultura não se questiona, se celebra, se repete, se passa adiante. Mas a Bíblia nos chama para discernimento, não para distração. Em Hebreus 5,14 está escrito: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Ou seja, maturidade espiritual não é saber tudo, é saber separar o que agrada de Deus do que o mundo disfarça. O que você chama de tradição, Deus pode estar chamando de abominação. O que você considera apenas uma festa pode estar espiritualmente operando como legalidade. E essa é a armadilha. Quanto mais inofensivo parece, mais portas se abrem, porque a aceitação da festa naturaliza o que deveria gerar arrependimento. E aos poucos, os cristãos já não sentem mais incômodo. Estão tão acostumados com o ambiente que o Espírito Santo se retira, silencioso. Eu vi com meus próprios olhos, quando estava no ocultismo, pessoas sendo oprimidas espiritualmente por anos e sem entender por quê. E bastou quebrar a aliança com práticas culturais que pareciam sem problema, e tudo começou a se desfazer. O problema nunca foi só a festa. O problema é o que ela ativa, normaliza e perpetua. Em silêncio, enquanto todo mundo sorri. A minha libertação não começou no altar da igreja, nem no momento em que alguém impôs as mãos sobre mim. Ela começou quando eu comecei a enxergar. Foi quando o Espírito Santo abriu meus olhos para aquilo que eu chamava de normal, e ele chamava de inaceitável. E uma das primeiras coisas que ele me mostrou foi justamente isso. As festas que eu celebrava sem pensar eram portais espirituais abertos sobre minha vida. Durante décadas, eu participei da festa junina com toda a naturalidade. Cresci em escola pública, fui das quadrilhas da paróquia, comi de tudo, participei das brincadeiras, tirei foto com roupa de caipira. Tudo parecia inofensivo, mas o mundo espiritual via aquilo de outra forma. Eu estava me alimentando em mesas contaminadas, rindo em meio a rituais antigos, perpetuando uma prática que alimentava o sistema espiritual que me mantinha cativo. Quando entreguei minha vida a Jesus, achei que tudo estava resolvido, mas não estava. Você não precisa comprar uma maquininha de cartão, sabe por quê? Porque o seu celular vira uma maquininha de... Havia áreas da minha vida que ainda estavam oprimidas, bloqueadas, travadas. Por mais que eu orasse, jejuasse e lesse a Bíblia, algo parecia me puxar de volta. Até que, em um momento de oração, Deus me confrontou. Você ainda está andando com coisas que não são minhas. Foi aí que comecei a examinar tudo e cheguei até a festa junina. Comecei a lembrar de como me sentia bem naqueles ambientes, de como minha alma se alegrava com aquilo. E o Espírito me mostrou. Era uma alegria falsa. Era um laço de alma. Uma memória afetiva que estava ligada a um altar contaminado, e enquanto eu não renunciasse de fato, aquela ligação permaneceria ativa. Então, eu tomei uma decisão radical. Rompi com tudo. Joguei fora objetos, fotos, roupas e lembranças que me ligavam a essas festas. Nunca mais participei de nenhuma celebração do tipo, nem gospelizada, nem simbólica, nem só por educação. Cortei pela raiz. E sabe o que aconteceu? Portas começaram a se abrir.
Opressões começaram a cair. Cadeias que eu nem sabia que estavam ali começaram a ser quebradas. A libertação não começa quando você sente, começa quando você discerne, porque o diabo pode manipular sentimentos, mas não consegue anular o poder da obediência. E quando você diz não à mistura, ao engano, ao não tem nada a ver, você está dizendo sim à santidade. Hoje eu sou livre, mas essa liberdade teve preço. Ela exigiu renúncia, exigiu confronto com minha própria carne, com tradições familiares, com opiniões alheias. Mas valeu cada passo, porque agora eu durmo em paz. Minha casa é limpa, minha mente é clara e minha comunhão com Deus é sem barreiras. A libertação começa quando você para de justificar e começa a separar. Chegou a hora de parar de brincar de ser crente. Chegou a hora de parar de tentar agradar a Deus no domingo e agradar o mundo o resto da semana. O tempo da neutralidade acabou. O tempo da omissão passou. Agora é o tempo de decisão. E só existe um caminho seguro: santidade. Santo na Bíblia não é alguém perfeito. É alguém separado, que escolheu romper com o sistema deste mundo, com as práticas herdadas das trevas, com as tradições que desagradam a Deus, mesmo que isso custe amigos, festas, risos ou aceitação social. Ser santo hoje é um ato de resistência, porque o mundo inteiro está pressionando você para se calar, se adaptar, se misturar. Mas quem nasceu do Espírito não negocia seus valores para caber em ambientes contaminados. A festa junina é apenas um exemplo, entre tantos, de como a igreja está cedendo ao espírito da conveniência. Mas Deus ainda tem um remanescente, um povo que não dança com Baal, que não acende fogueira para São João, que não come da mesa do mundo e depois quer sentar na ceia do Cordeiro como se nada tivesse acontecido. Um povo que diz: eu sou de Jesus e por isso eu me separo. Esse chamado é para os santos de verdade, não os religiosos, não os fariseus, não os que apontam o dedo, mas vivem iguais ao mundo, mas sim os que dobram o joelho e dizem: Senhor, me mostra o que te desagrada, me limpa, me purifica, me afasta de tudo que abre brechas invisíveis contra a minha casa, contra meus filhos, contra minha alma. Santidade é separação. Não adianta querer autoridade espiritual se você ainda está tocando em coisas que o céu já rejeitou. Não adianta querer ser cheio do Espírito se você ainda está alimentando práticas que foram desenhadas por demônios com aparência de festa. A Bíblia diz que Deus não divide sua glória com ninguém. Então por que você insiste em dividir sua fidelidade com tradições que não vieram dele? O tempo está se encurtando, as trevas estão se intensificando, e os que quiserem permanecer firmes precisarão ser santos de verdade. Gente que prefere a rejeição dos homens à aceitação de um sistema espiritual disfarçado. Gente que não participa de quadrilha, porque já entendeu que isso não é só dança. Gente que não aceita comida consagrada, porque sabe que há veneno em pratos sorridentes. A santidade não é uma opção para o cristão, é a única condição para ver a Deus. Se você quer ser usado por Deus, protegido por Deus, cheio de Deus, então pare agora de flertar com o que Deus abomina. Saia de cima do muro, quebre os altares antigos e entre de corpo, alma e espírito no lugar da separação. Este é um chamado urgente para os santos de verdade. Se até aqui o Espírito Santo falou com você, então agora é a hora de decidir. Não basta ter ouvido. É preciso romper. Romper com tradições que carregam maldição disfarçada de cultura. Romper com desculpas como todo mundo faz, não tem nada a ver, é só diversão. Romper com aquilo que parece inofensivo, mas tem o poder de enfraquecer sua autoridade espiritual, calar sua voz no mundo invisível e colocar brechas dentro da sua casa. Eu sei que não é fácil,
Muitas vezes, essa decisão vai te afastar de eventos sociais, te tornar alvo de zombarias ou até te deixar com a sensação de ser o diferentão. Mas entenda, a santidade sempre cobra um preço e o céu sempre recompensa quem paga. Se essa mensagem te ajudou e você quer